Então, assim, bom dia, né, pessoal? Bom dia para todo mundo. Esse aqui esse grupo de pesquisa nosso, ele tem como objetivo, né, investigar essa questão, que é o título do grupo, inclusive, né, como trabalha um psicanalista. Atualmente, a gente está fazendo essa investigação a partir da leitura do texto Função e Campo, e também a partir de outros textos que os participantes vão apresentando, e como é um grupo de pesquisa, é um work in progress, né? Assim, a gente está no começo, mas conforme forem surgindo e vão surgindo temas, questões, a gente vai abrindo espaço aí para apresentar e discutir. É, Então, o objetivo de hoje, né, do grupo, é a gente realizar uma crítica a essa noção de responsabilidade subjetiva em psicanálise, né, que a nosso ver, a gente pode considerar, acho que a gente lendo esses textos, que é uma reprodução do individualismo presente na cultura capitalista. Então, essa crítica a gente vai fazer a partir de dois textos, né? Dois textos de dois pesquisadores da Pola, e comentados por dois participantes aqui do grupo de pesquisa. Um dos textos é a responsabilidade subjetiva em psicanálise, do Alfredo Edelstein, que vai ser comentado pelo Walter Leiber, é, e o sujeito e responsabilidade de Flávia Dutra, que vai ser comentado pela Lilian Nordet. Essa crítica à noção de responsabilidade subjetiva, assim, ela é importante, né, porque ela está diretamente relacionada ao trabalho da e do psicanalista, e é importante especialmente aqui para a nossa pesquisa, porque ela aponta uma premissa, um pressuposto que está orientando essa pesquisa que a gente está fazendo aqui. Uma premissa que a gente extraiu tanto da teoria do Lacan, dos textos do Lacan, quanto do programa de investigação científica, o PIC de Apolo. Essa premissa ela está sustentada numa posição opositiva a concepções psicanalíticas que a gente considera individualizante da produção do sofrimento subjetivo. Então, é uma posição contrária a qualquer noção dentro da psicanálise que vise individualizar a produção e o tratamento do sofrimento subjetivo. Baseado aí também, claro, na teoria do Lacan, não só na teoria do Lacan, né, de outros autores que não são psicanalistas, inclusive, baseado na ideia de que o sofrimento subjetivo é um produto cultural de uma época, que vai se particularizar para cada pessoa inserida numa cultura. Então, tem uma dimensão universal do sofrimento subjetivo, como um produto cultural de uma época, tanto que se a gente for lá no PIC, no programa de investigação, vai ter uma parte do PIC que é um diagnóstico de época, né? Então, é um diagnóstico dos discursos produtores de sofrimento, né? Um deles é o individualismo, que é criticado nesses textos, é, e, e a partir, vamos dizer, dessa cultura, desse diagnóstico cultural, é que a gente vai pensar como, na clínica, esses discursos culturais, esses produtores de sofrimento se particularizam para cada sujeito. Mas é sempre nessa dimensão, acho que eu Fábio falar disso, moebiana, né, entre sujeito e outro, né, sujeito e grande outro. Que a gente pode pensar também entre aí o sujeito e a história, a cultura. Então, nunca, dentro dessa perspectiva que a gente está lendo Lacan, e dentro, desde a perspectiva da Paula, a gente vai pensar no sofrimento como um produto individual. E um outro objetivo, né, quando eu pensei em propor a leitura desses textos, a discussão desses textos, foi também levar a gente para se colocar num certo estado intelectual aí, né, nos aproximar dessa discussão, para permitir que a gente consiga apreender do texto que a gente está trabalhando aqui no grupo de pesquisa, Função e Campo da Fala e da Linguagem Psicanálise do Lacan, para a gente conseguir apreender a dimensão anti-individualista do texto.
Porque se a gente está muito calcado numa concepção individualista, né, da psicanálise, da teoria do Lacan, né, de que tem um desejo e o sujeito tem que ser responsabilizado por esse desejo, se a gente está calcado nessa concepção, é assim que a gente vai ler o Lacan. Que a gente vai ler ele, a gente vai estar enviesado por essa leitura individualista, né? Então, a ideia dessa leitura e discussão dos textos é nos enviesar de uma outra maneira, para ler uma dimensão não individualista, anti-individualista no Lacan. Porque logo no texto a gente vai ver ele fazendo uma crítica a uma concepção individualizante do inconsciente, e a gente vai também trabalhar com certas proposições que ele traz, como o inconsciente é transindividual, o inconsciente é o discurso do outro, o inconsciente é o que fazemos o sujeito reconhecer como sua história. Então, logo a gente vai ter que lidar com essa concepção no Lacan do inconsciente, não como um produto individual, mas como um produto cultural, um produto social, um produto transindividual, que não pertence a ninguém. E as consequências clínicas são importantes para se pensar desde isso. Né? Então, não existe o inconsciente do paciente. Né? Se o inconsciente é transindividual, então não existe o inconsciente do paciente. Não dá para individualizar, como os autores vão trazendo. Então, esse é um objetivo do grupo, assim, esse é um pouco a justificativa do grupo, quer dizer, do encontro e da justificativa para esse encontro. Aí eu pensei, ver o que vocês acham, da Lilian começar apresentando, porque me parece que o texto da Flávia traz uma dimensão mais histórica, né, da concepção de sujeito, embora eu acho que o texto do Alfredo seja anterior ao da Flávia, e depois o Valdir traz o texto do Alfredo, que aí eu acho que ele vai direto na questão, né, assim, ele critica essa concepção de maneira frontal, assim, mais resumida até. Tudo bem? Pode ser? Pode ser esse esquema? Aí mais ou menos 30 minutos cada um, aí depois a gente abre para um debate, para uma discussão, tá? Tudo bem? Vamos lá então, Lília? Pode compartilhar? Tá. Tá aparecendo. Tá. Então, boa apresentação para você, Lília, e também para o Valdir. Se eu fizer assim, tá bom? Dá para ver aí? Que eu fico sem ver vocês. No computador dá. Então, olha. Então, gente, bom dia. Eu me chamo Lilian. Vou apresentar esse texto aqui para vocês, o que eu extraí dele. Foi publicado em 2015 e está disponível na revista O Rei Está Desnudo, da Paula Buenos Aires. Bom, o texto ele vai trazer uma argumentação para responder principalmente essas três perguntas principais. Qual que é o sentido da clínica psicanalítica contemporânea de se considerar o inconsciente como responsável? Em que medida pode-se atribuir responsabilidade ao sujeito do inconsciente e o que quer dizer responsabilidade subjetiva? Então, delimitando melhor essas questões para serem respondidas, o que a Flávia começa trazendo são duas interpretações que são comumente ouvidas no campo psicanalítico, que são retiradas de uma afirmação original de Lacan, extraída do texto Ciência e Verdade dos Escritos, na página 873. Quanto que a frase original é de que, por nossa posição de sujeito, sempre somos responsáveis, as interpretações que se ouvem são de que o sujeito é responsável pelo seu próprio inconsciente, ou numa variação de que ele é responsável pelo seu próprio gozo. Essa afirmação original, contudo, quando ela coloca dentro daquele contexto original do texto, de Ciência e Verdade, ela tem uma outra significação. Nesse texto dos escritos, o objetivo que Lacan tem é de referir uma responsabilidade ao sujeito do inconsciente, não é de referir responsabilidade ao sujeito do inconsciente, mas de diferenciar um sujeito da psicanálise como um objeto da ciência, psicanálise, e um sujeito do inconsciente da prática psicanalítica.
E essas interpretações da fala dele acabam levando à invocação de uma responsabilidade subjetiva aplicada a esse contexto de análise, a esse contexto de um sujeito inconsciente. A qual sujeito essas sentenças elas podem se referir? Se elas partem de um psicanalista ou de um discurso da psicanálise, entende-se que esse sujeito a que ele se refere é o sujeito do inconsciente. O sujeito que pode ser ou da teoria ou da prática psicanalítica. Mas ao associar a noção de responsabilidade especificamente a sujeito, necessariamente, a Flávia entende e argumenta que se estaria remetendo a um sujeito de um outro modelo de subjetividade, que ela vai explicar melhor de forma mais detalhada adiante no texto. E esse sujeito, ele se identifica com o indivíduo, com o eu, é um sujeito de agência, é um sujeito substancializado. E essa é exatamente a hipótese e conclusão mais geral do texto, que a ideia de responsabilização subjetiva, ela não vai se aplicar ao sujeito do inconsciente, porque essa responsabilização em si consistiria já numa contradição. Ao se atribuir responsabilidade ao sujeito do inconsciente, se estaria transformando ele em eu, em agente, em substância. E, portanto, não se teria o sujeito do inconsciente, mas uma outra coisa, um eu que seria um agente. Então, a falar aqui sobre o modelo de sujeito e de subjetividade, eu estou antecipando essa diferenciação minuciosa que ela vai fazer no texto entre o sujeito de modernidade, que é herdeiro do cogito cartesiano, e o sujeito do inconsciente da teoria lacaniana. Então, na revisão que o texto vai fazer sobre essa evolução do conceito de sujeito, entende-se como que se chegou a esse modelo compatível com a ideia de indivíduo, como o Gabriel comentou, que tem um eu substancializado, centralizado, e que ele comporta a característica de agir de uma tomada de decisão. Por essa ideia do cogito cartesiano, do eu logo penso, antes do pensar e do decidir pensar e do agir, né, esse pensamento, existe um eu que o faz. E para o sujeito do inconsciente, na teoria lacaniana, essa ideia fica descentralizada. Tanto a ideia de sujeito do inconsciente, quanto do próprio eu, que ele também trabalha. Então, retomando as interpretações anteriores, pode-se considerar que um sujeito, se considerado como pessoa, indivíduo, ele responde pelas consequências das manifestações do inconsciente. Ele responde por como ele reage ao sintoma que é produzido. Ele pode deliberar o que fazer ou como lidar com as consequências dessas manifestações. A pessoa, quando é tomada como eu, como esse sujeito agente, indivíduo, é responsável pelo que faz do seu sintoma, mas não por produzi-lo. Então, dessa forma, no texto, o que aparece é que pode-se falar em responsabilidade subjetiva numa análise, desde que se saiba que se está se referindo a esse eu, e não ao sujeito do inconsciente. Essa responsabilidade corresponde a, essa responsabilidade de eu, né, vamos dizer assim, é uma responsabilidade que corresponde às condições para que se inicie e sustente-se uma análise. Por exemplo, quando um indivíduo se implica, se questiona sobre o que acontece com ele, ele já está numa pré-condição para que aquele trabalho se inicie. Também o faz quando se dispõe a pagar, quando paga, quando fala durante o processo da análise. Também há uma responsabilidade subjetiva quando se toma a decisão pela forma que vai buscar a via para lidar com esse sintoma. Por exemplo, ela cita quando uma pessoa decide buscar um pai de santo, um espírita, tomar medicação, tarô, qualquer uma dessas coisas. A decisão de como resolver a questão e a responsabilidade pela escolha, aí ela vai falar e transcrever aí,
ela é determinada pela maneira como a pessoa entende o que a faz sofrer. Portanto, depende do modelo de subjetividade que se está adotando. No modelo de subjetividade da psicanálise, aquele que a procura já está situado numa relação em que ele ocupa uma posição em relação a ele mesmo, seu sintoma, em relação ao analista, que é tomada de uma forma diferente de como outras abordagens vão compreender e operar estas relações. Então, apesar da noção de responsabilidade subjetiva poder ter aplicação em relação ao indivíduo, quando ela é aplicada à análise e remetida ao inconsciente, a busca por responsabilidade conduz a um erro. Na página 27, no último parágrafo, ela traz esse comentário, que fazer isso, aplicar a responsabilidade do sujeito inconsciente, levaria a uma busca por um nexo de culpa do vivente. Faria com que esta análise seguisse um curso neurotizante, obsedante, culpabilizante. E tomando o sujeito do inconsciente pelo eu, se caracterizaria por uma prática que seria mais próxima da psicologia, até mesmo da autoajuda, mas não de uma análise. Então, reiterando a conclusão principal do artigo, novamente, de que a responsabilidade subjetiva, numa análise, em relação ao seu início e sua sustentação, pode ser considerado, mas não como busca de causa remetida a um sujeito do inconsciente. E uma outra linha de argumentação que ela vai trazer para compreender como se deu esse engano interpretativo da fala de Lacan, vai vir da recomendação da sentença no texto, né? No texto, o que Lacan faz, como eu já antecipei, é buscar constituir a psicanálise como ciência. Então, ele vai delimitar o sujeito do inconsciente como um objeto de estudo, e ele, assim, vai caracterizá-lo como um sujeito do inconsciente teorizado. A partir da teorização, ele vai se caracterizar como um objeto único, tal como a metodologia de ciência demanda. E vai diferenciá-lo, portanto, do inconsciente com o qual o psicanalista opera. Então, na página 25, no terceiro parágrafo, o texto, ele reproduz a parte do texto nos escritos que ajuda a entender essa argumentação. Ele explica que o sujeito do inconsciente da praxis psicanalítica é o seguinte: o psicanalista ele não opera com um sujeito dividido, porque o sujeito dividido ele não existe em si, ele é produto da análise. Em outras palavras, o objeto da própria psicanálise ele é construído durante o processo de trabalho, a cada vez. E este objeto teorizado vai colocar a psicanálise no campo da ciência. Quando Lacan fala, por nossa posição de sujeito, sempre somos responsáveis, tanto na página 25, esse último parágrafo, quanto na página seguinte, citando Lévi-Strauss, ele diz que é preciso manter firme o princípio teórico de que um único sujeito é aceito na psicanálise para constituí-la como ciência. E refere-se à responsabilidade dos psicanalistas quanto a manter a posição de sujeito como um objeto da ciência, e isso por meio da teoria psicanalítica. Ainda nesse sentido de diferenciar a praxis do objeto de ciência, outros dois argumentos que a Flávia apresenta, para corroborar essa ideia, por as seguintes. Na página 26, no terceiro parágrafo, ela traz um apontamento que foi feito pelo Alfredo Eisenstein, a partir da ordenação, uma ordem direta, né, da afirmação de Lacan. Então, por nossa posição de sujeito, sempre somos responsáveis, é possível reordená-la, colocando como somos sempre responsáveis por nossa posição de sujeito, e aí fica mais claro esse sujeito oculto. Nós, psicanalistas, somos responsáveis por nossa posição de sujeito. Aqui fica mais claro que esse sujeito oculto nós, referindo-se a psicanalistas, relaciona estes à responsabilidade.
E a responsabilidade está relacionada à posição de sujeito. Sujeito aqui refere-se à posição, e não a nós. Nós, pessoas, sujeitos, indivíduos, ou sujeito do inconsciente, não estaria relacionado a essa responsabilidade de sujeito. Isso fica claro, mas outro texto também ajuda a explicar melhor. Tem um esquema para apresentar isso aí. O próprio fato de sujeito, aí ele fala, estar no singular, já mostra que ele não se refere ao nós, que ele se refere à posição. Portanto, a responsabilidade é dos psicanalistas em relação ao sujeito do inconsciente, a como posiciona, e não responsabilidade do sujeito do inconsciente. É como os psicanalistas são responsáveis por manter esse conceito de sujeito do inconsciente como objeto de ciência por meio da teorização. E mais adiante, ainda na mesma página, ela traz outra citação de Lacan que comenta a descoberta freudiana. E fala assim, fala de Lacan, né? Sua descoberta foi ter soletrado, escandido o inconsciente, e desafio a dizerem que isso possa ser outra coisa que não a observação de que há um saber perfeitamente articulado, pelo qual, falando propriamente, nenhum sujeito é responsável. Então, apesar das diferenças entre o inconsciente freudiano e o lacaniano, como tem sido compreendido pela Poli, que a gente comentou da última vez, Freud já apontava que o sujeito do inconsciente não é responsável ou causa do saber articulado naquilo que se fala. Então, em síntese, as 3 ideias principais que são apresentadas no artigo são de que a ideia de responsabilização subjetiva, ela não se aplica ao sujeito do inconsciente, porque isso consistiria naquela contradição, né? A atribuição de responsabilidade ao sujeito do inconsciente o transformaria em eu, agente, o substancializaria. E, portanto, ele seria uma outra coisa que não um sujeito do inconsciente. E isso levaria a uma neurotização da análise pela busca de nexo causal e de culpa pelo sintoma. E, além disso, verifica o engano interpretativo da fala original de Lacan e evidencia que, na verdade, psicanalistas e não sujeito do inconsciente são responsáveis pela posição que tomam frente a este conceito, devendo ser tomado, no caso, como o objeto da ciência psicanálise. E aí, assim, sem os slides, deixa eu parar de compartilhar, eu vou falar um pouco mais detido sobre a questão, parou, né? Porque 2 coisas que eu fiquei na dúvida se daria tempo da gente comentar, mas acho que dá. Uma reflexão mais aprofundada, como o Gabriel falou, sobre a questão da evolução do conceito de sujeito, que ela utiliza como referência, principalmente, a arqueologia do sujeito, de Alain de Libera, e sobre a questão de como que se passa a essa ideia de culpa, né? Na busca por uma causa e uma culpa. Então, em relação a essa questão da evolução do conceito de sujeito, o texto vai trazer que o conceito vai se estruturar, de fato, de uma forma discursiva, a partir de Descartes na era moderna, na era da razão. E a partir da síntese na sua ideia de penso, logo existo. Mas o que ele traz é que os reflexos sobre o que se pensa como sujeito e subjetividade têm as suas bases em épocas muito anteriores, remontam desde a antiguidade, Aristóteles, a metafísica ocidental, passa pelo período da Idade Média, em que se surge a ideia de um sujeito pensante, que é precursor, em termos de sujeito moderno, mas que a noção de sujeito como agente do pensamento, que age ao pensar, que causa o pensamento, é oficializado, por assim dizer, por Descartes, com uma ideia de sujeito que, ao longo do tempo, vai se equivalendo a um agente e a um eu.
Então, essa ideia de sujeito moderno é expressa ou conceitualizada por Descartes, mas é uma forma de subjetividade que já se circulava socialmente. E nisso eu lembrei que a própria obra de Shakespeare, né, que é tomado como cânone de literatura ocidental, ele é considerado dessa forma exatamente porque ele inaugura uma forma de escrita em que os personagens eles se subjetivam de uma forma diferente da de épocas anteriores. Então, a gente tem um Hamlet que pergunta a si mesmo sobre o ser e o não ser, entre outros exemplos, né? Então, a ideia de uma subjetividade mais voltada para o interior, ela já estava ocorrendo. E Descartes conseguiu apreender e oficializar, teorizar sobre ela. E lembrei também de um outro exemplo, lembrei de um livro da história da literatura, que também fala sobre como que se começou a ler em silêncio, que normalmente, durante muito tempo, as pessoas liam em voz alta, elas liam para o coletivo, e ele estranhou, Tomás de Aquino fez o primeiro relato num texto sobre um monge que lia para si, lia em silêncio. E isso foi em 300 depois de Cristo. Mas que só a partir do século X é que as pessoas começaram realmente a ler em silêncio. Então, o processo de mudança da subjetividade, ela realmente vai acontecendo ao longo do tempo, até que, na era moderna, se consegue apreender essa ideia em si. E uma outra forma de tentar expressar essa mudança, né, de como se dá a subjetividade, em palavras de Heidegger, é que passa-se de uma ideia de subjetividade à ideia de subjetividade. Então, nós somos o que é nosso, uma percepção mais integral e indiferenciada do que seria o exterior e o interior, né, passando por essa consciência mais geral de um nós, passa-se a ideia de subjetividade, em que há mais uma distinção entre mim e meu, si e seu. O mim e o si refere a algo de interior a um sujeito, refere a um interior. O meu e o seu, com a ideia de propriedade, ele fala que há um interior, mas fora há algo que é a propriedade desse interior. O meu e o seu. Então, ele deixa mais claro que existe um fora que se remete ao interior. Então, há uma mudança de subjetividade pela própria forma como esses termos vão apresentando a percepção de interior, exterior, se é integral, se é dividido ou não. Comparando o sujeito cartesiano e o sujeito do inconsciente de Lacan, o sujeito cartesiano, então, se refere a uma ideia de indivíduo, de substância, que aí arremete à ideia mais aristotélica, né, do que é interno, do que está dentro, algo como que envelopado por um corpo e que comporta essa capacidade, característica ou propriedade de agir. Ao mesmo tempo que possui uma natureza racional, ele é fonte do pensamento, ele é suporte para o pensamento. A partir do penso, logo existo, parte-se do princípio de que algo, alguém, um sujeito, porque existe, pensa. O nada que não tem substância, suporte, uma fonte que está por fora ou anterior, não pode ser sujeito, por essa concepção. Então, o sujeito como substância é tido evolutivamente como um suporte para uma disposição a agir. E assim aproxima-se o sujeito das ideias de agência, causa. E a constituição do sujeito do inconsciente, em Lacan, se dá a partir
da alteridade, da emissão de alteridade, como uma existência potencial, que se realiza na relação com o outro. E o eu moderno pensa como indivíduo. Então, nessa oposição, permite compreender o ponto no qual provavelmente pode-se ter confundido a responsabilidade do eu como do sujeito do inconsciente. E acho que nos comentários, se der, acho que eu gostaria de comentar o que ela traz de reflexão sobre o trabalho da Hannah Arendt, que aí fala sobre responsabilidade e como ele vai se atrelando ao longo do tempo com sentido de culpa. Daí você levantou a mão, eu vi, mas a regra do maratonista não pode parar de falar, senão... Você quer falar? As perguntas a gente vai deixar para o final, né? Depois que o Valdir apresentar também. Tá. É isso. Acho que posso passar a palavra para o Valdir e nos comentários a gente vai ampliando. Sim. Obrigado, viu, Lilian? Muito boa sua apresentação. Acho que você conseguiu trazer assim, o cerne do texto, as partes principais. Acho que coloca aí a gente preparado para a discussão. Boa. Vamos lá, Valdir? Olá. Todo mundo me ouvindo? Tá tudo ok? Bem, Sim. primeiramente, bom dia, né, a todo mundo aí. O texto que eu vou, então, é o texto do Alfredo Eidelstein, que é a responsabilidade subjetiva em psicanálise. E tem, então, a tradução da Camila Quinteiro, Kuznir, acho que é isso. Eu vou começar, cara, ele cita no começo uma passagem do Lacan, que está nos escritos, em Funções da Psicanálise em Climatologia, página 139, que é o seguinte: a responsabilidade, isto é, o castigo, é uma característica essencial da ideia do homem que prevalece numa dada sociedade. Interessante que ele já põe, né, a responsabilidade é um castigo. Bom, começo aqui, o Alfredo então traz 3 tópicos que ele faz aqui, que primeiro que esse tema de responsabilidade subjetiva surgiu aproximadamente há 20 anos, mas que ultimamente se tornou um tema fundamental, um conceito fundamental na psicanálise, né, a responsabilidade subjetiva. E que, para os psicanalistas, né, o sujeito deve se fazer responsável por suas situações, queixas, sofrimentos, pensamentos, prazeres, etc. No caso, de psicanalistas que ele chama de lacanianos, ou Freud lacanianos, e que ele deve assumir o controle. O sujeito deve assumir o controle, o analisante. E como base como argumento para sustentar esse conceito, é utilizado uma citação do Freud, que é a responsabilidade moral pelo conteúdo dos sonhos, que está no Eu e o Id, autobiografia, e outros textos, pela Imago, acho que está na página 79, que eu vou... Não sei se vai dar tempo para ler ela, se precisa ler a citação toda do Freud. Vai achar melhor, Valdir. Eu acho ela interessante porque ele traz duas, né? A primeira citação do Freud, depois, então, a citação que ele traz do Lacan, que meio que é do... Então, a citação Sim. Pode falar. Do Freud. Obviamente, temos de nos considerar responsáveis pelos impulsos maus dos próprios sonhos.
Que mais se pode fazer com eles? A menos que o conteúdo do sonho, corretamente entendido, seja inspirado por espíritos estranhos. Ele faz parte de seu próprio ser. Se procuro classificar os impulsos presentes em mim segundo padrões sociais, em bons e maus, tenho que assumir responsabilidade por ambos os tipos. E se em defesa digo que eu desconheço, que o desconhecido, inconsciente e reprimido em mim não é meu ego, não estarei baseando na psicanálise minha posição, não terei aceito suas conclusões, e talvez serei mais bem ensinado pelas críticas de meus semelhantes, pelos distúrbios em minhas ações e pela confusão de meus sentimentos. Aprenderei, talvez, que o que estou repudiando não apenas está em mim, mas em vez em outra, age também desde mim para fora. Como contraponto, Alfredo traz aqui uma citação do Lacan, do Seminário 17, o avesso da psicanálise, na página avesso da psicanálise, capítulo 5, campo lacaniano, página 80 e 81. Foi isso que Freud descobriu, justamente em torno de 1920, e que é, de algum modo, o ponto de inflexão de sua descoberta. Sua descoberta foi ter soletrado, escondido o inconsciente, ter soletrado, foi soletrado, escondido o inconsciente, e desafio a dizer que isto possa ser outra coisa que não a observação de que há um saber perfeitamente articulado, pelo qual, falando propriamente, nenhum sujeito é responsável. Quando de repente o sujeito chega a tocar esse saber que não esperava, ele fica, pois bem, ele que fala, fica bastante desconcertado. Depois o artigo segue aqui, o Alfredo faz uma questão aqui, ele traz a questão do grande outro. Deixa eu ver. Da expressão responsabilidade. Ele faz todo desse termo. Segundo Alfredo, a expressão responsabilidade vem do direito, principalmente do direito civil, que a responsabilidade subjetiva é aquela a qual é atribuída a culpa ao indivíduo que não teve a intenção de causar um dano, mas que se omitiu, descuidou, negligenciou, etc. Então não é uma responsabilidade direta, mas indireta. Aí ele cita um termo em Problema do Estilo e Concepção Psiquiátricas das Formas Paranoicas da Experiência, de 1933, Lacan diz o seguinte em relação à incorporação dos termos de responsabilidade vindas do direito civil. Então, ele cita aqui a posição do Lacan, referente ao que vem, que a psicanálise, que vem do direito civil. Eu encontrei essa citação traduzida num site, escritosavulsos.com, não sei se está publicado em outros textos, não, que é essa citação do Lacan. Ademais, cumpre não ignorar que o interesse pelos doentes mentais nasceu, historicamente, de necessidades de origem jurídica. Essas necessidades surgiram quando da instauração formulada na base do direito, da concepção filosófica burguesa do homem como dotado de uma liberdade moral absoluta e da responsabilidade como própria do indivíduo. Mas como a responsabilidade subjetiva se opera na ideia moral do homem, na psicanálise, o homem livre e responsável, que deve assumir o controle dos feitos de sua vida, mesmo quando não teve vontade de produzi-los, mesmo quando nem o sabia. E qual seria, então, a concepção de homem sujeito? Homem / sujeito
que se propõe para a psicanálise diante da responsabilidade subjetiva? Então, aqui se vê, ele traz essa questão de que, então, esse termo de responsabilidade é trazida do campo jurídico, principalmente do jurídico, e que depois tem uma introdução, então, vem da justiça romana, né, do jurídico romano, e que tem depois uma conotação moral. A Europa está em uma conotação moral desse termo de responsabilidade. Então, aqui ele vai às origens do conceito, né? Cita vários dicionários, dicionário crítico etimológico castelhano e hispânico, estabelece que responsabilidade deriva de responder, e vem do latim, não sei qual é a pronúncia, mas deve ser uma coisa como respondere. E daí ele também traz, então, o dicionário francês, né, o Grand Robert, diz que responsável significa admissível em justiça, ser fiador, que na origem latina significa responder uma promessa, garantir, prometer. E do dicionário etimológico da língua latina encontramos responde ou respondere, assumir um compromisso solene, compromisso religioso, casamento, compromisso do pai, entregar a filha ao noivo. Então, que essa é assumir uma responsabilidade perante, como é que eu vou dizer, pública, uma responsabilidade pública sobre um ato, né, sobre um compromisso, da origem do termo. Portanto, responsabilidade significa responder no sentido de cumprir com a obrigação prometida em ato público, responder pelos compromissos assumidos com outros. Responsabilidade subjetiva é um compromisso estabelecido de forma indireta ou tácita para eventos pessoais. E, atualmente, né, então, ele cita um autor agora, que eu não vou lembrar aqui, que tem um ecletismo confuso no sentido jurídico e moralista desse termo de responsabilidade subjetiva. A aplicação do conceito de responsabilidade subjetiva à psicanálise foi possível devido à nova concepção de sujeito, que não é a concepção de sujeito de Lacan, né, o sujeito barado, mas a concepção de sujeito que coincide com o eu, faz coincidir o sujeito, um corpo biológico e o eu como sendo uma coisa só, o eu que vem de dentro desse corpo, ou do cérebro, como quiser. O eu como um indivíduo biológico. O sujeito é o humano que está no interior do corpo biológico. O animal que fala, um vivente falante. Na modernidade, então, faz o sujeito coincidir com o eu e, por sua vez, com um indivíduo biológico. Aqui o Alfredo cita o Norbert Elias, ele não faz referência aqui, eu sei que ele faz referência dele nesse livro aqui do Corpo e Substância, esse aqui, que é no livro A Sociedade de Indivíduos, do Norbert Elias, diz que a sociedade moderna, ocidental, se considera como sendo a soma de indivíduos. Então, não há um entrelaçamento, não tem um vínculo, cada um é indivíduo. Me lembra muito aquela citação da ex-primeira-ministra Margaret Thatcher, de que não existe sociedade, mas só indivíduos, no máximo família, que é uma citação dela, aquela bem conhecida. Ela defendia isso, não existe sociedade, existem somente indivíduos. Que no caso, então, uma sociedade, então, como indivíduos, somos imunes, né, à influência dos antepassados, pais, professores, conterrâneos, etc., né? Cada um
é uma bolha e não é influenciado por nada externo. Aqui, então, Alfredo cita o Louis Dumont, acho que esse deve ser a pronúncia, possivelmente ele não cita direto, né, ele não, tive que procurar aqui, um livro que possivelmente é o Individualismo, a perspectiva antropológica da ideologia moderna, que fala do homem hierárquico. O homem hierárquico é o homem igual por direito, mas que padece de um sensível empobrecimento do laço social. E surgem os novos heróis, né, os mitos do individualismo, que cita aqui, então, Dom Quixote, Fausto e Robinson Crusoe. Que ele mete aquela questão do Lacan, da loucura para o Lacan, que não é a mesma coisa que psicose, né, e que se mete ao Heidegger, se não me engano, Fausto, que o Heidegger cita, conceito que eu sou, eu tenho quem eu sou isso, quem a loucura propriamente dita, né, que muitas vezes é citado também, muitas vezes se estuda o rei da Baviera lá, o Ludwig. Aí ele traz, né, que hoje em dia, então, as pessoas, é muito comum, o mais comum, inclusive, né, as pessoas viverem sozinhas. Talvez aqui tem muitos, né, que moram sozinhos, né, apartamentos, né, cada um por si. Inclusive, hoje em dia, apartamento single em muitas cidades é mais caro que outros apartamentos. Cada um vivendo sozinho, morando sozinho, é uma tendência, é muito comum. E que algumas histórias, inclusive, também começaram a ser vistas do ponto de vista do indivíduo e não como social, como cita aqui Sodoma e Gomorra e Romeu e Julieta, não como sendo como Romeu e Julieta, né, as famílias, duas famílias que têm suas interferências, mas visto como um indivíduo ali, Romeu e Julieta. Aí ele traz um filósofo italiano, Remo Bodei. Esse livro, acho que não tem tradução para o português, que é o Dr. Freud, Los Nervios de la Alma. Desculpa pelo meu espanhol, que é péssimo. Mas eu, pelo menos, não encontrei esse livro traduzido para o português. Acredito que não tenha, desse filósofo italiano. Porque esse filósofo, então, faz críticas ao Freud, dizendo que ele cria um aparato interno, sim, dividido, mas que continua sendo interno, né? Que implica dizer é dividido, né? Mas que implica assim, o aparelho psíquico é interno e que não se pode afirmar nos registros simbólico imaginário real, no caso do Lacan, que não é um aparelho interno, né? Não dá para afirmar isso, né, do Lacan como sendo algo interno. Né? O aparelho do Freud está dentro do ovo, naquela representação do Freud do ovo, do corpo, e Lacan como cadeia borromiana dos elos. Em immixtion de Otredá, essa immixtion não tem tradução, acho, para o português nem para o espanhol, misturado, mais próximo que chega. Otredá, a alteridade, né? Ou escrito em plano projetivo, como no esquema aéreo, né? O esquema aéreo do Lacan. Depois, então, Alfredo traz como sendo a referência, que a colega também já referiu a isso, né, o René Descartes, né, a famosa frase dele do latim cogito ergo sum, ou penso, logo existo, como sendo, assim, o momento chave do surgimento moderno desse individualismo, esse indivíduo, sujeito indivíduo. Mas que para o Lacan, então, mediante o inconsciente, entendido como o discurso do outro, grande outro, o desejo do homem é o desejo do grande outro. Isto pensa, isso fala, isso goza.
funda uma psicanálise contrária à orientação individualista. Então, grande outro como eu sempre tento, talvez, a forma que eu entendo o grande outro, num ponto de vista da análise do discurso francesa, lá do Péché, como sendo aquilo que é produzido no coletivo, o grande outro, mas que não, a gente não consegue, tanto que é o grande outro castrado, não consegue, nunca é todo, né? É sempre parte. É aquilo que nos atravessa, que vem por parte da família, vem por parte de... e que nos constitui, que nos remete a certas situações. Ou, como disse uma professora minha, linguagem também pode ser entendido dessa forma, ou parte da linguagem. Deixa eu ver se eu não deixei nada de fora aqui. Bom, Alfredo traz, então, vários autores, né, Santo Agostinho, vários, que já falam desse conceito de inconsciente antes do Freud, né? Porque esse conceito já é anterior ao Freud, não é então, tem aqui as citações, a contundência, né? Então, essa frase em alemão, né? Es denkt in mir, isso pensa em mim. Ça pense en moi, francês, qualquer chose pense, algo pensa, né? Aquilo que eu não, que pensa e que eu não tenho, vamos dizer, controle sobre isso, simplesmente os tropeços, né? Os atos falhos e tudo mais. Aí ele traz, então, a questão do problema, né? De que o pensamento não está no cérebro. Ele traz, então, vários exemplos. Não vou citar todos aqui, mas normalmente o mais conhecido, acho que é a questão da evolução, do Darwin e do Wallace, que no mesmo momento os dois fizeram a mesma descoberta. Então, ele traz isso, como é que duas pessoas que não se conheciam, trabalharam no mesmo, fizeram uma descoberta parecida ou a mesma, né? No mesmo momento, mesma época, sem terem conhecimento um do outro. Como sendo uma prova, assim, que o pensamento não é simplesmente do cérebro. Alfredo cita vários momentos na história em que descobertas foram realizadas por mais de uma pessoa, em lugares diferentes na mesma época. Mas as pessoas não se conheciam, como Darwin e Wallace, no caso da evolução, com argumentos sobre se o cérebro que pensa, uma sociedade, uma cultura, uma época, uma língua, uma ciência. Aí ele traz, então, o Alain de Libera, que é esse livro aqui, que está na minha fila para ler, e a Malanon é uma leitura muito fácil, né? É mais complicada do que Lacan, e que que é a arqueologia do sujeito, nascimento do sujeito, Alain de Libera. São vários, são mais que uma, não sei se todos estão traduzidos para português, acho que são 2 ou 3, mas esse aqui é o que ele cita, que é o primeiro. Então Libera diz que o sujeito responsável, esse sujeito que surgiu, que ele é um monstro, né? Ele traz como um monstro. A citação que está na página aqui é outra, na página original aqui, isso que está nesse livro da tradução em português, está na página 19. Tive que procurar isso.
Aí ele cita, é uma citação de uma citação, que o Liberás cita um outro autor, que também tem o nome de Alain Renaud, que possivelmente é de um livro, o livro é O Indivíduo, Reflexões acerca da Filosofia do Sujeito, tem tradução para o português desse livro. Página 20. Que é Alain de Renaud. O que define intrinsecamente a modernidade é, sem dúvida, a maneira como o ser humano nela é concebido e afirmado como a fonte de suas representações e de seus atos, como seu fundamento, subjectum sujeito, ou ainda como seu autor. Então, como eu próprio sou autor dos meus atos, não tem nada externo de fora. Ele cita, então, aí uma outra passagem desse livro do Liberar, que é: todo ato supõe inexoravelmente uma pessoa responsável e, ademais, imputável e que indica a passagem do estritamente jurídico ao forense, que a gente não estaria mais, né, segundo o Liberar, no sujeito da responsabilidade, mas no sujeito da imputação. Tudo é imputado, então o que eu faço são, todos os meus atos podem ser imputados a mim, ou até os indiretos, né? Essa da responsabilidade subjetiva me faz passar me lembra de um acontecimento recente aqui na região, que ficou nacionalmente famoso por causa de algumas vinícolas que aqui tiveram a questão da escravidão, né, que é subcontratados, né, que é típica de uma responsabilidade dentro do jurídico, me entender, subjetiva, né, que eles contrataram um terceiro, né, mas não fiscalizaram, não foram atrás, em princípio, para saber o que estava acontecendo, né. Então, acho que se encaixa nessa questão de uma responsabilidade subjetiva, né, não somos responsabilidade direta delas, mas elas, não sei o que a justiça vai entender, mas são subjetivamente responsáveis porque não tentaram, não fiscalizaram a empresa, não viram o que estava acontecendo. Então, vamos ao grande mal-entendido que o Alfredo traz, que é o texto que a colega também já citou, que está nos escritos lá do Escrito da Ciência e a Verdade, página 783, que é muito citada essa frase, né, que por nossa posição de sujeito sempre somos responsáveis. O Alfredo faz uma análise disso, né, ele traz inclusive o texto em espanhol e em francês. A primeira parte, então, ele traz assim de que isoladamente, se for ler o texto todo, dá para entender que não está se referindo, né, a isso, mas ele está falando dos analistas, dos psicanalistas, ele não está falando do analisante, enfim. Aí ele traz de uma questão aqui, contesta afirmando que se lermos não somente a frase, mas, né, todo ela, né, e chama também a atenção a frase, né, a palavra position, em francês, que essa palavra position,
Não significa o que os analistas normalmente acham, é que faz se fazer responsável, mas que ela é mais um lugar onde uma pessoa está localizada, né? Então, não é uma posição até física, vamos dizer, como eu estou localizado aqui, nesse mesmo momento, mas não uma posição, né? Então, essa palavra em francês não tem uma tradução literal como posição, mesmo em posição em português, né? Posso dizer, então, a posição física, a posição nesse lugar. E numa última questão, ele analisa, faz até um gráfico aqui, né? A questão da palavra sujeito, que está no singular, não no plural. Né? Então, não está falando dos sujeitos, mas o sujeito. Pela nossa posição de sujeito, somos sempre responsáveis. Então, ele está se referindo aos analistas que são responsáveis, né? Pela posição de sujeito da psicanálise, né? Ou de defendê-la, ou de se posicionar na posição de sujeito castrado, sujeito varado. Acho que era isso. Não sei se faltou, ficou de fora, talvez. Certo, fica de fora, sempre fica. Um não todo. Sim. Ah, sempre não todo. Obrigado, Valdir. Muito boa sua apresentação também. Eu acho que eu queria fazer um comentário, já incluir duas perguntas, uma para você e uma para a Lilian, a partir do que vocês falaram, para a gente abrir as discussões, tá bom? A ideia também é a gente fazendo esse trabalho de um pouco de debater o que a gente está discutindo, que vocês estão trazendo, né? Valdir, você que já acabou de apresentar, eu fiquei pensando, você trouxe essa fala da Margaret Thatcher, né? E só há indivíduo, né? No máximo família, não há sociedade, né? Que eu achei que é muito representativa de toda essa ideia individualista, né? Do individualismo. E aí, nessa perspectiva, parece que assim, não há passado, não há história, ou em termos lacanianos, não há outro, né? Não há grande outro. Há uma espécie de um apagamento do coletivo. Queria saber se você poderia falar um pouco mais disso, assim, fazer um comentário um pouco mais sobre isso. O que você pensou? Porque você lembrou dessa frase da Margaret Thatcher? Eu queria que você falasse um pouco mais disso. E para a Lilian, né? Eu queria que você falasse dessa parte que você não falou, que é da Arendt, que você falou que me parece importante essa relação entre culpa e responsabilidade, né? Porque acho que tem uma ideia no campo lacaniano de que é possível separar, né? Dá para separar. Culpa não é igual a responsabilidade, né? Mas eu acho que talvez eu vou fazer um comentário sobre essa parte da área, acho que dá para talvez fique mais claro que não, né? Que é justamente a mesma coisa. E é o que a Flávia acaba colocando no texto também, né? Ela vai para cima da neurotização, da culpabilização. Acho dois pontos importantes, se vocês puderem comentar, porque esse que eu estou trazendo para você, Lília, depois vai dialogar com o nosso texto Função e Campo, né? Porque a gente vai pensar como trabalho um psicanalista e o Lacan vai ser contrário a uma ideia de rito, um rito, uma regra de culpabilizar o sujeito. E também ele vai fazer uma crítica a uma perspectiva não histórica, né? A histórica da psicanálise ou da clínica. Então, acho que essa pergunta para o Valdir, acho que também pode ajudar a antecipar aí essa dimensão do texto. Tá bom? Aí depois a gente pode ir levantando as mãos. Aí vocês veem, vocês querem acumular as questões para vocês responderem, se vocês já vão respondendo, aí vocês decidem. Assim, acumular. Porque eu acho que as outras pessoas também vão fazer outras perguntas, né? Ah, não, melhor responder. Então vai. Então, vamos lá. Tá, deixa eu vou começar, tudo bem, Valdir? Então, que eu deixei, eu acho que eu tenho um certo descontentamento por ter falado essa questão da Hannah Arendt, por ela falar de responsabilidade,
E eu fico muito incomodada, porque é um discurso de europeu falando sobre responsabilidade, que não assume responsabilidade, né, pela colonização, pelo todo dizimar de outros povos, e que tem repercussão sobre a nossa própria subjetividade brasileira, né? E que não é à toa que se dizima povos indígenas e não tem, assim, o mesmo clamor, a mesma indignação que o Holocausto, não que não tenha que ter, mas, enfim, tem um incômodo que eu gostaria até de aprofundar também em relação a isso, do que é pensar responsabilidade coletiva, pensando desse ponto de vista, se existiria algum teórico que a gente possa, uma teorização nossa, pelo menos latino-americana, em relação a isso. Mas no texto, o que ela vai trazer, assim, sobre essa questão da responsabilidade subjetiva e os sentidos de culpa, começando com a Hannah Arendt, ela vai falar sobre dizer, na verdade, compatível com a ideia que a Flávia traz no texto, de que a responsabilidade necessariamente é individual e que não há responsabilidade coletiva. Ela vai, com isso, nos dizer de um sujeito moderno, um indivíduo, um eu, um agente, né? Que vai ter essa capacidade de ser responsável pelo ato que ele decide por agir. Que quando a responsabilidade coletiva é atribuída, ela se dilui, se ela é dirigida a um momento, a uma situação histórica, a um discurso, a uma dialética da época, ela tende a desculpabilizar indivíduos pelos seus atos e a diluí-los. Por isso que ela pensa que pessoas têm que ser responsabilizadas, né? E isso ela falando em relação ao Holocausto, no caso. Mas, assim, no próprio trabalho dela, há um momento em que ela fala sobre a responsabilidade da própria comunidade judaica, quando, em algum momento, eles também tiveram um discurso sobre uma raça superior, que não poderia ser miscigenada, que não poderia ter essa ideia de diminuição de raça e tal. Ela foi muito criticada na época também por isso, né, por conta disso. E como já havia uma ideia, um isso maiúsculo, circulando na época que culminou com a ideologia nazista, né? Então, esse isso pensa que transcende o individual e vai encarnando em distintas pessoas, é compatível com a ideia que a Flávia trabalha, porque a noção de sujeito, agente, é compatível com a ideia de indivíduo, essa de responsabilidade, mas a ideia de coletivo ligado a um sujeito do inconsciente já seria uma ideia inatribuível. Não é possível colocar responsabilidade sobre esse isso que circula, porque ele não tem como se concretizar. Na cara do Gabriel, né? Bom, mas enfim. E aí, passando para as ideias de Walter Benjamin, no texto de Caráter e Destino, ela vai advogar a associação entre sujeito de agência, sujeito moderno, e que ela coloca como as sobreposições errôneas de sentido entre uma liberdade de escolha de ação e entre destino, e também a culpa. E da culpa pelo destino, se pensar na busca por uma cura. E que essa sobreposição de sentidos, num efeito meio metonímico, explicaria como que alguns psicanalistas chegaram a compreender que a direção da cura, numa análise, remeteria à busca por esse nexo de culpa, da manifestação do inconsciente, que conduziria, então, para esse rumo neurotizante, buscar a culpa do sujeito inconsciente que causa aquilo que lhe acontece.
E nessa parte do texto, baseado nessas ideias de Benjamin, ele vai propor a ideia de um destino, né, uma responsabilidade ou culpa do sujeito do inconsciente por aquilo que lhe ocorre, de passar disso a uma ideia de escolha, de uma decisão pela ação que você vai tomar. Entendendo aí que o caráter do indivíduo, aquilo que lhe marca, que lhe é singular, que seria o seu sintoma, a escolha sobre o que fazer com isso mudaria o sentido dele, de sintoma, para uma questão de estilo. E que poderia, então, livrá-lo dessa ideia de culpa. Não de ser culpa pelo que ele produz, pelo que lhe acontece, mas de ser responsável por aquilo que, como ele resolve aquilo que se manifesta nele. Então, a responsabilidade tem a ver com religiosidade também, né? Pela influência da religiosidade. Mas, assim, não sei se eu respondi diretamente, mas é porque foi uma articulação de ideias, essa parte entre responsabilidade e culpa, e o sujeito inconsciente, o individual e o coletivo. Mas eu acho que eu achei interessante, eu acho que é interessante poder investigar isso que você falou, né, dessa responsabilidade coletiva. É esquisito isso, né? Não dá para responsabilizar o coletivo, porque ao responsabilizar o coletivo, você está desresponsabilizando o indivíduo. Achei meio estranho esse pensamento, né? Bem, eu acho que é algo para investigar, mas eu achei esquisito, né? Sim. Não sei, vocês, né? Mas eu achei estranho, assim. Eu acho que, de fato, aí tem uma lógica europeia, né, em jogo, né? Colonizadora. Acho que daria para tentar pensar essa questão também numa perspectiva mais neocolonial, vamos dizer. Mas legal. Obrigado. Valdir? Então, vamos falar da Margaret Thatcher. Eu acho que todo mundo sabe mais ou menos quem foi, né? Ex-primeira-ministra britânica, né? Anos 70, 80, final dos anos 70, 80. E tem uma frase bem conhecida de que não existe, ela defendia essa ideia, que não existe sociedade, existe somente o indivíduo. Eu não sei bem o que, mas eu acho que entra a ideologia aí, né? Então, a questão do neoliberalismo, que se tornou a ideologia desde os anos 70 para cá como central, né? Depois da derrocada, assim, vamos dizer, da democracia social, né? Do welfare state. E o Dunker fala bastante disso, que se atravessa nas nossas vidas, no entender, em todas elas, isso aparece assim, nessa coisa dos se faça você mesmo, né, um termo que está muito em voga agora, que me fugiu, mas a questão de que isso traz... empreendedor de si mesmo. O empreendedor, né, o empreendedorismo, né, que virou... Eu fiz um curso de francês, aí tinha um colega, um adolescente, que para ele o empreendedorismo, o empreendedor era uma profissão. Eu brinco que empreendedor pode ser qualquer coisa, né? O cara vendendo coisas já na rua é empreendedor. O próprio influencer da internet, né? Coaching, qualquer coisa, é empreendedor. Sim. Mas a questão, então, tem um filósofo, acho que é bem conhecido já, né, sul-coreano, Byung-Chul Han, que fala disso, bastante na questão da depressão, né? E para mim isso remete muito, o Lacan, no caso do individualismo, como o Lacan, se a pessoa diz, eu sou fulano, eu sou isso, é a loucura.
que o individualismo ao extremo leva à loucura. A loucura aí para o Lacan não é psicose, porque ele parte lá do Hegel, que o Alfredo traz nesse livro aqui, Uhum. e que, no caso aí, um misântropo, né, do mulher, seria a loucura. E que o Byung-Chul Han traz muito, não sei se eu estou respondendo a pergunta aí mesmo, né, mas, enfim, Tá. de que a depressão, principalmente dos anos 70 para cá, essa epidemia de depressão, tem muito a ver com essa questão desse individualismo, ou essa cobrança que tu tem que ser, tu é responsável por teus atos, né? Tu mesmo, né? Uhum. Não tem mais nada, né? É tu. Se tu é um fracassado, porque é tu que foi que fracassou, né? Não tem, Uhum. né? E eu Sim. acho que também explica muito essa questão do que a gente viveu e vive ultimamente, que aí que é a negação, né? Eu cito um psicanalista belga, não sei, eu acho que a Maria deve conhecer, não? Jean-Pierre Lebrun, que traz essa questão que hoje em dia, por exemplo, uma criança, ela, um termo que ele usa, por reconhecer o outro, que vem essa coisa da alteridade, né? Eu, vamos dizer assim, eu como homem, quem me nega é a mulher me nega, né? É o outro, né? Uhum. Então, essa questão de eliminar o outro, né? A criança hoje em dia é muito comum, ela não contesta os pais, ela simplesmente os exclui, né? Tu não é ninguém, tu não manda em mim, não é uma contestação, né? Não, eu discordo de ti, eu discordo da Mas, tua posição, que é o que se vê muito comum, que é a negação do outro, uhum. que o outro não existe. Se ele tem uma posição diferente da minha, eu simplesmente o elimino. Se não for fisicamente, pelo menos a questão na internet, né? Eu excluo, enfim. Então não tem uma coletividade, né? Que é Uhum. o entregador, né? O entregador, ou mesmo quem é nós que estamos na outra ponta, que não é entregador, mas a gente espera que as coisas cheguem automaticamente para nós, né? A gente vai lá no aplicativo e a coisa vem assim, sei lá, magicamente, a gente esquece que tem alguém que entrega, que faz a entrega, e que em Uhum. cidades grandes, não só em cidades grandes, eu vejo aqui mesmo seja cidade pequena, eles fazem coisas no trânsito que são impensáveis. Uhum. Não sei se eu respondi a pergunta ou não. Essa questão aí da Margaret Thatcher nos leva muito à questão do Chile, né, que leva a questão também, no meu entender, desse fugiu agora, mas da questão econômica também, né, de eu ganhar, né, simplesmente aplicando, né, o dinheiro, sei lá, sem um trabalho, necessariamente, que a gente Uhum. pode ficar rico simplesmente aplicando em tesouro do governo ou em ações de empresas, né. Uhum. Eu tenho mania de viajar um pouco na maionese, muitas vezes, uma coisa. Não, mas eu acho que você respondeu a pergunta, Valdir. Obrigado. Acho que pelo teu discurso vai ficando claro, assim, uma certa articulação também do individualismo que a gente pode pensar, né?
Aí eu me torno uma instauração na relação com o outro, de rivalidade, de disputa, de agressividade, de apagamento do outro, né? Assim, como eu sou eu, né? Assim, eu que me produzo, o outro vira um inimigo, eu tenho que me defender. Achei que. Boa. Não, me respondeu sim, obrigado. Agora eu vou. Eu ia passar. Você quer falar mais alguma coisa? Eu ia passar para as outras pessoas. Me passou assim a questão do Red Pill, né, que foi famosa, né? O cara nega a mulher tá ali já porque ela tá querendo não tem uma troca, né? Ele já parte do princípio já do armado, assim, eu brinco assim, se veste de bradoca, assim, né, sabe? É duas metralhadoras, uma adaga entre os dentes, né? Ou ramo, né? Já está armado ali, a mulher já está ali porque... E o inverso também tem, as mulheres que... Que é essa lógica do inimigo, né? Então tá. Valeu, Valdir, boa. Agora, deixa eu ver aqui como é que tá a fila. O Gustavo, primeiro. Boa tarde, gente. Eu Gustavo. queria inicialmente agradecer pela apresentação, pelo cuidado que vocês tiveram aí com a exposição. E eu levantei a mão lá bem cedo porque eu estava preocupado com a hora. Depois eu fui lá no grupo e vi que a proposta foi a de alargar o tempo. Mas ainda assim, tem uma outra proposta que é que a gente possa continuar com essa discussão no próximo encontro, porque suscita muitos debates. Eu, pelo menos, preparei tanta coisa aqui que eu não sei nem o que eu poderia pontuar agora. Eu vi que a Alana está aqui também, eu tive uma conversa com ela há um tempo num grupo que a gente participa sobre esse tema, porque tem uma preocupação clínica também. A gente enfatizou muito uma preocupação que retorna para o social no contexto dos exemplos que foram dados, mas eu vou só deixar o panorama da discussão, até se a Alana quiser trazer algo mais, mas o que a gente pensava era o seguinte: tudo bem, não é possível pensar em responsabilidade subjetiva. Afinal, o sujeito não é causa aqui nesse contexto, mas é efeito de linguagem, então não poderia. Se ele é alguma coisa, ele é efeito para essa teoria. Por outro lado, a gente pode descolar em termos conceituais o que é sujeito e o que é analisante. E aí, pensando na clínica, a preocupação que fica muitas vezes é quando o tratamento não anda de alguma maneira e há uma consequência imediata de se fazer uma certa confusão que recai sobre não anda por conta do analista. E aí, afinal, o sujeito não pode ser responsabilizado. E vê, a gente está no âmbito de confusões conceituais aí, que poderiam ser melhor esclarecidas também num ambiente como esse, porque a gente passaria a pensar, talvez, numa espécie de responsabilidade, se é que a gente quiser usar essa palavra. A gente pode usar compromisso, vamos dizer assim. E aí talvez tudo se disfarça dessa confusão. E até ouvir disfarça também. Agora, falando, porque é um problema, né? Mas uma responsabilidade ética do analisante ante a esse sujeito que é produzido em análise. Não só do analista, mas também do analisante. E aí, para concluir, uma frase que está no Disley do Goldenberg, Disley Lacan, ele diz assim, ó: afirmar o status ético do inconsciente implica em dizer, em primeiro lugar, que a interpretação sempre será uma decisão do analista, o único capitão em seu barco, segundo Lacan. Mas, como nem sempre esta decisão terá sido certeira, cabe ao marinheiro reorientar o timão, caso se tornar evidente que o comandante se extraviou. Essa iniciativa do analisante, que eu acredito que ele esteja dizendo como essa de reorientar, também é questão de ética, porém jamais teorizada ou sequer mencionada quando se fala de condução dos tratamentos. O que a Alana me trouxe foi um vídeo do Goldenberg em que ele diz, olha, eu até tentei discutir essas questões na Apola, mas lá o pessoal parece que quando coloca a palavra responsabilidade, tirando um que ele colocou, o Martin Kiev, alguma coisa assim, é uma palavra que enseja algo de repulsa quanto à possibilidade de reorientá-la no debate, vamos dizer assim, né? Então, não é responsabilidade do sujeito, estamos de acordo. Mas será que há alguma responsabilidade, pensando na direção do tratamento ou na condição do tratamento, ou de analista e analisante, ou essa relação do que surge?
Então, a outra responsabilidade, eu leio assim, não dá para responsabilizar o sujeito, mas e como fica, né, esse desdobramento teórico? Eu acho que é uma questão importantíssima para a gente pensar. Por isso, proponho que a gente continue essa discussão. E peço desculpas por ter tomado esse tempo, esses 3 minutos aqui de fala, considerando o contexto. Lilian, Valdir, alguém, vocês querem comentar o que ele falou? Não, se puder responder, porque dessa parte mais clínica eu acho mais difícil de. Eu tendo a pensar que talvez não seja responsabilidade. Talvez seja realmente outra. Eu também acho. O que eu tendo a pensar é por que usar um termo que no campo jurídico para pensar ou mesmo a dimensão do sujeito ou a dimensão do eu, né? Há tantos termos, tantos conceitos dentro da teoria do Lacan, como reconhecimento, por exemplo, né? Por que utilizar o termo responsabilidade? Que é, como a gente está vendo por esses autores, surge do campo jurídico, campo moral, está muito articulada essa ideia de individualismo, capitalismo, né? Por quê? Né? Eu fico pensando. Mas vocês não estavam propondo pensar uma responsabilidade coletiva? Esse termo, vocês não estavam propondo pensar uma responsabilidade coletiva? Ou que eu pensei aqui também para ajudar, social? O termo responsabilidade continua aí no jogo. Tudo bem. É uma decisão possível, teórica, tática, Não, estratégica de tirar essa palavra do jogo. Mas a palavra, em si só, o significante por si só, não diz nada. Diz da maneira que se articula, né? O sentido que se dá é o sentido que se coloca na cabeça significante. Se a gente, o que o Lacan fazia, na verdade, é uma produção, é uma tática lacaniana, eu diria essa, né? Que é, tudo eu bem, não é essa concordo. palavra, só que a gente subverte. É Não ela, mas concordo, ela tem porque outro sentido. eu não concordo porque essa palavra ela não é um significante isolado. Ela vem com uma história, que é isso que os autores estão mostrando, né? Ela não é neutra, ela tem uma história envolvida. Por que tentar ressignificar uma palavra com tanta carga, né, jurídica, com toda essa carga, se a gente tem outros recursos dentro da psicanálise para trabalhar? Assim, para que isso? Assim, essa é a questão. Para que isso, né? Sim. Não, todas as palavras têm carga, né? Todas. Toda e qualquer palavra tem carga. Quando a gente toma como significante, é que o sentido que se dá é o sentido de que se constrói na cadeia discursiva, né? Estou pensando isso na produção teórica. Mas se a gente tem recursos teóricos na psicanálise, a proposta é que a gente possa discutir isso, quem sabe até no próximo encontro, como se soluciona um impasse como esse, do ponto de vista de uma ética, Mas né, de eu um acho que os conceito. autores já trazem uma solução. Qual é? A solução é não pensar. A solução é essa. Não tem como a gente trabalhar com esse conceito dentro da psicanálise, porque é um conceito jurídico. Isso para mim resolve a questão. A questão que eu estava pensando aqui, que o colega Gustavo, né, trouxe, né, que ele citou o Goldenberg, né, do, do analista, do analisante, né, e a responsabilidade, né. Mas quem é responsável pelo sujeito? Porque o sujeito surge entre um e o outro ali. O sujeito nunca está, fica entre um significante e outro. Quem é o responsável ali? O analisante ou o analisante? Ou ambos? Ambos, né? Então, ambos e não só. Ambos e não só. Ambos e ninguém ao mesmo tempo, porque se ambos, ninguém é. Pode ser, mas se isso é apenas uma forma de neutralizar a questão, isso não diz nada e não nos ajuda. É o exemplo prático que eu trouxe. O tratamento não anda, um sujeito é produzido ali, um saber é produzido ali, e a tentativa de direção do tratamento está, vamos dizer assim, de modo empacado, alguma coisa do tipo. Leva-se a supervisão e muitas vezes o analistas, enquanto não função, mas pessoas, ou vamos dizer assim, alguém que está ali produzindo o inconsciente também sofrem diante dessas circunstâncias, entende?
do caso, Mas, estou pensando mas eu no não vejo caso, por sabe? que tem que recuperar o conceito de responsabilidade para pensar isso, né? Não precisa. A pergunta é o que é que fica no lugar. Então, não tem problema. Não estou apegado a essa palavra. É só para Peraí, a tem gente mais pensar. gente querendo comentar, vamos ver. Vai, Christopher, que levantou a mão. Eu Acho levantei que a mão antes aqui. o Wanderson levantou primeiro, então vai, Wanderson. O Wanderson E- tá na frente. Eu ia tentar ser curto, mas não vai ter como não. Então, tenham paciência aí, que eu tive paciência de escutar vocês, senão não é um debate. A primeira, assim, dessa fala muito citada do Lacan na Ciência e Verdade, primeiro que ele está falando para psicanalistas. Outro, como o Valdir muito bem colocou, esse termo em francês da posição também pode ser entendido como concepção. Aí é onde que a gente vai encaminhando, assim. Aí eu vou ter que trazer algumas outras citações, porque é aquilo. Quando a gente vai pesquisar esses temas, o do Lacan é gigante, né? Tem hora que ele é inconsistente, contraditório consigo mesmo, tem hora que não, ele sustenta, né, determinados conceitos até o fim. Mas nós aqui, fora e tudo, né, apoio e tudo, a gente sempre faz seleções e toma decisões. Mas aí quando a gente traz outras citações, isso acho que muda um pouco a conversa e talvez aí o Gustavo tocou nos pontos interessantes, assim. A primeira, lá no Variantes do Tratamento Padrão, página 333, o Lacan diz assim: o analista detém toda a responsabilidade, no sentido pesado que acabamos de definir a partir de sua posição de ouvinte. Ou seja, isso é antes do texto A Ciência é Verdade. Olha onde o Lacan vai chegando, hein? Pode anotando isso aí, tá lá no texto. Aí depois tem a citação do texto Posição do Inconsciente, na página 850. Essas são as citações que eu lembrei de cabeça, tá, gente? Eu não consultei nada, não. Lembrei de cabeça porque tem a memória boa, fazer o quê? E aí ele diz assim: recusando ao sujeito do desejo que ele se saiba efeito de fala, ou seja, que saibam que ele é, por não ser outra coisa senão o desejo do grande outro, é nisso que todo discurso tem o direito de se considerar, por esse efeito, irresponsável. Todo discurso, exceto daquele que ensina quando ele se dirige a psicanalistas. Vamos pegando isso aí. Aí tem uma no Seminário 12, página 325, na tradução do Centro Freudiano de Recife, né, que eles traduziram. Aí o Lacan diz: se ser psicanalista é uma posição responsável, a mais responsável de todas, uma vez que ele é aquele a quem está confiada a operação de uma conversão ética radical, aquela que introduz o sujeito na ordem do desejo, ordem na qual todo o que há de retrospecção histórica em meu ensino, tentativa de situar a posição filosófica tradicional, lhes mostra essa ordem que ele permaneceu de alguma forma excluído. Então, assim, eu vou parar por aqui e vou trazer depois uma outra citação e solta a bomba e sai correndo, como se diz, né? Porque agora vai mudar tudo. Mas o que a gente observa aqui no Lacan? Colocando toda a responsabilidade do lado do analista, ok? Assim como ele coloca, como o Gustavo pontuou, né? Se a análise não anda, a responsabilidade é do analista, como ele define, é uma resistência do analista, o analista não sabe o que está fazendo, está fora do seu lugar, blá, 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 blá. Só que, ao mesmo tempo, essa coisa do analisante para o sujeito, se a gente fazer esse tipo de separação, ou mesmo se a gente tirar essa palavra responsabilidade do jogo, senão a gente vai criar um certo ranço com essa palavra, assim. Tem uma do Seminário 23, aí vem o outro BO. No Seminário 23, tem uma passagem boa, bem no início dela, assim, na página 59. Aí vem um BOzão, né? Diz o Lacan: só se é responsável na medida de seu savoir-faire. Ele não explica muito, mas observa que são citações do Lacan que ele está trabalhando com algum viés, né? Como você colocou, né, Gabriel? E assim, o savoir-faire tem uma série de definições, não é uma coisa muito fácil, assim, né? Várias acepções que o Lacan dá, mas nesse trecho ele não explica muito. Mas o savoir-faire tem algo a ver também com um certo percurso que há numa análise. Depois de ter feito certas voltas, certos giros e tal, tal, tal. Então, ou seja, não é uma responsabilidade imediata, sabe? Mas algo realmente de um depois de uma série de coisas. Conseguem um pouco capturar isso assim? Eu poderia trazer algumas definições de savoir-faire que eu me lembro, que o Lacan dá, mas eu acho que a gente poderia discutir mais o que ele diz sobre o savoir-faire, né? Que ele fala uma série de coisas, assim. Então, ou seja, se a gente toma decisões a partir do ensino do Lacan, a gente vai tomar um viés. É isso que eu quero dizer. E tem uma série de colocações do Lacan que ou é coerente com isso que a gente está decidindo aqui,
ou coloque em contradição algumas coisas de outros conceitos. Claro, né, a coisa ficou meio banal, né, meio mal usada, né? As outras escolas que eu já participei realmente só traz essa fala do Ciência e Verdade. Não há uma outra no Lacan que ele parte daí, né? Por isso que o Alfredo traz essas outras leituras e traduções que ele falou no texto. Mas é aquilo, né? Hoje ficou realmente a responsabilidade como a direção da análise ou a finalidade de uma análise, né? Aí é um problema mesmo, aí ferrou, aí é moralizante, né? Jurídico e tudo, né? Mas queria colocar essas outras colocações do Lacan, sabe? Para a gente falar assim, tá, o Lacan defendeu determinadas concepções, ok, as nossas decisões hoje estão sendo por aqui. Pouco importa se convergem ou não com o Lacan, são decisões nossas, percebe? Sim. Valeu. Muito bom, Vando, estou de acordo com você. Essa é uma assim como optar por trabalhar com essa noção de responsabilidade subjetiva ou não trabalhar, é uma escolha, né? É uma escolha de leitura. Por isso que eu disse no começo, assim, que o debate aqui é para preparar a gente para uma leitura do texto do Lacan, onde isso não comparece para a gente, né? Não é a busca de uma verdade, né? E esse trabalho com as citações também, eu acho, o que você foi trazendo, Vando, eu acho interessante, que também é uma questão aqui no texto, né? Que aparece nos dois, que aparece no texto do Alfredo, né? Que é como se trabalha com citações, né? Uma citação em si mesma, ela não diz nada. Você pode ir lá, sacar uma citação do texto e falar, olha aqui, ó, tá muito claro o que o Lacan está dizendo. Não está claro o que ele está dizendo. É preciso contextualizar a situação, o momento teórico que ele está, sobre o que ele está falando, a partir de qual chave, igual o Vando está falando, a partir de qual escolha teórica, conceitual, metodológica você está lendo essa citação, que uma citação ela pode defender uma ideia num contexto, em outro contexto é totalmente contrário, dependendo de como a gente usa e como a gente viu no texto. Isso é algo que aparece também, que é a dimensão de como a gente lê o Lacan, né? Assim, de como a gente faz uso da teoria, como a gente faz uso das citações, como a gente faz uso dos conceitos, que eu acho que a discussão, eu acho que pelo que você está me falando, Vance, que eu achei interessante, não é a gente decidir, talvez, o que o Lacan está falando de fato, né, ou a verdade do texto, né? Mas tem mais a ver com as escolhas teóricas que a gente opta ao lê-lo, né? E as consequências clínicas que se tem disso, né? Uma das minhas críticas à noção de responsabilidade, não só nessa dimensão teórica, na dimensão clínica, é que é o que ela produz, de nocividade, né? Tanto sobre o analista quanto sobre o paciente. Se o analista é responsável e não avança o tratamento, aí culpa o analisando. Se o tratamento não está caminhando, se não culpa o paciente, aí culpa o analista. Também cai no mesmo ponto da culpabilização, fica nesse jogo. Ou é culpa de um ou é culpa de outro, né? Ou pode também a gente chegar no extremo e culpar o social. Então é o social o culpado, né? Ninguém tem responsabilidade nenhuma. Mas quando a gente trabalha com noção de responsabilidade e culpa, eu acho que fica muito difícil abrir mão desse binarismo, que alguém vai ter que ser responsável. É como se ficasse, pelo menos dentro da clínica, me parece que fica muito num binarismo. Eu acho que a gente tem outros recursos para pensar, e a gente vai ver com o estudo do função e campo que o Lacan ele vai falar de outras formas de pensar. Ele vai propor o inconsciente como história, ele vai falar de interpretação, ele vai falar de construção, ele vai dar outros recursos teóricos para a gente pensar como conduzir uma análise, como pensar intervenções, como entender, né, as dificuldades que aparecem no tratamento, por exemplo, que o Gustavo está trazendo, né? Então, eu acho que, assim, na própria teoria do Lacan, né, não só na teoria do Lacan, a gente pode também extrapolar para outros autores, a gente vai encontrar recursos para falar do fim e da finalidade da análise, que não a responsabilidade. Christopher. Olá, pessoal, bom dia. Aí acho que a gente encerra, né? Na verdade, eu acabei ficando contemplado com o que o Wanderson falou e com seus comentários finais, Gabriel. Porque eu estava... A minha preocupação também era um pouco, inicialmente, a do Gustavo, de a gente endereçar a discussão mais clinicamente. Era isso que eu queria pontuar, mas acabou que, tanto com o que o Wanderson trouxe, com o que você trouxe, acho que já endereça a discussão nesse sentido. Então, era só isso, assim, era só isso que eu queria apontar. Uhum. E eu penso assim, só mais uma coisinha,
é uma coisa realmente tão séria da leitura que se faz, como você falou, Gabriel, por aí, né, de outros autores, outras escolas e tal, coisas como o grande outro não existe, ou tem como pensar o sujeito ser um grande outro. Assim, as escolas que eu participei, eu sempre perguntei, cadê a referência? É sempre assim, me dá o texto e a página. Nunca me dão. Então é sempre um efeito de leitura, né, de traição, como se diz, né? Porque não há isso no ensino do Lacan, né? Não há, a gente encontra, busca isso nos textos, nunca vi. Já li o ensino do Lacan inteiro 3 vezes, eu nunca vi isso assim, nunca encontrei, né? Não há. E essa coisa também eu acho que converge, talvez pode interessar mais para frente. A gente chegou a discutir no outro grupo, Gabriel, você vai lembrar, numa apresentação sua lá da ciência, a questão da resistência do analisante também, lembra? Porque há uma citação do Lacan no seminário 2, que ele traz isso, né? E uma citação no seminário 15, né? Mas que ele fala que a resistência que há não é do analisante, é do discurso. Então observa como que tira, né, desse âmbito realmente do indivíduo de carne e osso. Assim, né? Sim. Não sei se é no seminário 2 ou do seminário 1 que ele fala isso. Não, é o 2, né? seminário 2. No 2, né? No 2, não lembro da página. É como se fosse uma qualidade, vamos dizer, né? Uma característica do discurso produzir resistência, né? Em torno, por exemplo, de determinadas ideias, determinados sentidos. Acho que estabelece um diálogo muito direto com os interlocutores do Lacan, ali na intelectualidade francesa da época. Essa leitura, por exemplo, esse trecho que o Alfredo apresenta, do comentário do Lacan sobre a loucura, e essa citação mesmo da resistência no discurso, a gente escuta muito a obra do Foucault o tempo todo, como é que Foucault está pensando isso, que a gente é tomado pelo discurso, ou a própria noção que Foucault desenvolve depois nos anos 70 de não autoria. Bom, se a gente está falando de não autoria, como é que a gente vai pensar em, portanto, uma noção de responsabilidade individual? Acho que talvez alguns textos colaterais também desses autores podem nos ajudar a pensar, porque há um diálogo que se estreita em algum momento entre o Lacan e o Foucault. Porque essa não é uma ideia do Lacan, né? Essa não é uma ideia do Lacan, não foi o Lacan que inventou, né? Tem vários outros autores que trabalham com essa ideia, igual essa ideia do isso pensa, né? Foi o Lacan que inventou essa ideia do isso pensa. Gabriel, posso só fazer um comentáriozinho? Pode, Alana. Eu estava lendo o livro do Boto, nosso colega aqui na Pola, e eu acho que um dos conceitos, né, quando você diz isso, né, que a gente tem outros conceitos, o Lacan tem outros conceitos que nos ajudam a sair desse culpa de quem, né, e eu acho que uma das... Bom, se a gente pensa que tem resistência do discurso, como que é quase inevitável, assim, né, que a gente pense realmente numa ideia de criacionismo, que envolve o analista, né, tipo, no sentido de que tem um parágrafo no livro do Boto, assim, com a citação do Lacan, né, que bom, que uma criação que faz surgir uma nova presença no mundo. Então, é como se autorizasse um recurso de, tipo, e se fosse, nananana, e se... criar, né? Porque não tem como ficar no discurso, porque tem uma resistência no discurso. Então, como que, de fato, né, a Pola frisa isso de que a direção do tratamento envolve o analista ali o tempo inteiro, né? Não vai estar lá, não vai ser descoberto. É uma criação, né? Por isso, enfim, fica a sugestão, talvez, da gente trabalhar esse ponto, né? Que está lá no PIC, inclusive, né? Quando tem a parte do frente ao niilismo, o que a Pola propõe, né? Que a gente vai passar por isso. A gente tá estudando função e campo, né? Assim, a gente vai passar por isso. Logo ele vai entrar nessa dimensão, né? Nessa dimensão do... Ele vai discutir mais isso no seminário 1 e 2 depois, né? Mas a gente vai passar por isso. Ótimo. Eu queria só propor, se a gente não quiser avançar com a questão da responsabilidade,
porque ela está aí muito atrelada ao subjetivo, ao jurídico, na verdade, como vocês trouxeram. E também fica muito nesse campo aí que não desvincula responsabilidade e culpa, também é uma aposta, não desvincular, porque não são o mesmo, não significam a mesma coisa, né? Desde que se produza uma teorização sobre isso, e a gente pensa em termos ético. Seria bom pensar se haveria, então, aí para espaço no PIC da Pola, uma perspectiva ética o analista, o analisante, se sim, se haveria uma ética pensada nesse contexto, e como o Goldenberg traz, assim, um status ético do inconsciente, porque aí a gente sai do hard, que é jurídico aí da coisa, para entrar num nível ético, que também é um nível de decisões, de tomada de posição a respeito de uma praxis, né? Só que fique aí para que pelo menos a gente não se perca numa derrogação, minha responsabilidade tá bom, acabou. Beleza. Para mim não é a questão é como a gente lida com algo que se verifica na clínica, mas também no social, né? Isso não se dissocia, né? Responsabilidade social do inconsciente, essas questões que a gente possa trabalhar melhor nesse nível. Então, a Lilian está falando disso. Fala, Lilian, porque a Flávia traz isso no texto, nessa dimensão ética. Mas que a é gente só justamente disse para que é a pensar. ética do desejo e a gente não fala mais nada sobre o que é ética. Eu já estou cansado disso em outros contextos. Não aqui, claro, a gente nem discutiu. Mas o que é ética na psicanálise? É a ética do desejo, acabou. Não se vai além disso. Não diz nada, na verdade. Quando se restringe, é quase como se fosse um modo de fechar a discussão. Mas aqui eu acredito que é o espaço da gente poder abrir, né, para pensar a ética. Na página 3, no último parágrafo, ela vai comentar sobre essa questão do modelo de subjetividade que se escolhe para trabalhar, vai apontar para essa escolha ética, essa posição, implicação ética do trabalho do analista. Mas eu acho que não está realmente fechado, porque ela não vai tomar esse direcionamento aí nesse texto, mas eu penso que pode ser a forma de ir abrindo. E sair dessa coisa Obrigado pela referência. Da responsabilidade, da culpa. Eu acho que tem isso, assim, a gente vai fazendo escolhas teóricas, né, e rumos para se debater o assunto, que é o nosso assunto aqui, como trabalho psicanalista, né? Às vezes a gente vai dar ênfase numa dimensão, num conceito, e vai dar ênfase em outros conceitos, porque não tem como a gente discutir todas as dimensões, né? E é isso, assim, esse é um primeiro momento dessa discussão desse tema, vai voltar em outros momentos, a gente vai discutir de novo, né? Então, sim, levanta muitas questões, mas todo debate levanta muitas questões, com muitas questões em aberto, né? Até porque o tema do grupo não é responsabilidade subjetiva, né? Tá bom, pessoal? Mas eu gostei muito, assim, obrigado para a Lília, para o Valdir, as apresentações de vocês foram muito boas, né? E tanto que citou muitas discussões. Semana que vem a gente vai continuar com o Função em Campo, né? Que é um dos objetivos também avançar naquele texto. Como um dos objetivos do grupo é retomar os textos do Lacan, né, investigar os textos do Lacan na letra do Lacan, né, não só pela via dos comentadores, né, e eventualmente a gente vai voltar para esse texto, para essa discussão, a gente pode pensar num outro momento para dar uma outra volta sobre, né, depois de todo mundo pensar, dar uma outra volta sobre o assunto, talvez outras pessoas apresentarem, né, e a gente pensar de uma outra perspectiva, que não desses dois autores, a gente pode escolher outros textos e pensar numa outra perspectiva, né. Tá bom? Obrigado, então, pessoal. Então, até semana que vem. Tchau. Tchau, gente. Obrigada também.